Sim, maravilha. Nós continuaremos a partir do ponto que nós paramos da semana passada. Nós estávamos falando, só vou dar uma recapitulada aqui para a gente não aqui pegar o bonde andando, né? Mesmo porque 7 dias eu acredito que vocês devem ter esquecido de alguma coisa. Ainda mais tem outra matéria que o assunto não sei ao certo, que foi tratado aí pelo Felipe anteontem, mas talvez não tenha a ver aqui com os pontos e aí dá aquela misturada e a gente esquece de algumas coisas, né? Então eu tentei mostrar para vocês que a declaração de Jarabacoa ela teve uma importância muito grande, né? Ou tem uma importância muito grande, porque ela traz a realidade. Se eu falo que esse barulho aí ninguém entende, né? A realidade da igreja a respeito da sua ação na sociedade, né? A sua influência positiva nas suas áreas de atuação, ou seja, onde a igreja está inserida e os seus componentes, os seus membros estão espalhados aí, cada um na sua área de atuação e o que ela deve fazer. Eu falei sobre o serviço cristão, ele deve ser baseado na graça, ou seja, tudo que a gente faz tem que ter um senso de missão, né? E a gente deve atuar nas áreas mais fundamentais da sociedade. E esse serviço baseado na graça é justamente sem nenhuma pretensão de ter um reconhecimento de absolutamente ninguém. Então tudo que a gente faz na vida, inclusive, se nós nos baseássemos na graça, nós não seríamos frustrados, né? Nem no casamento, nem na profissão, nem na igreja, nem em lugar nenhum, porque não esperaríamos, né, esse reconhecimento, aplauso e tudo mais. Faríamos por conta de uma missão, de uma tarefa que a gente tem. Quer dizer, é aquilo que eu tenho que fazer, nada demais, né? Jesus, ele fez o que ele fez, morreu pelos pecadores e ele não esperou esse reconhecimento. Claro que Jesus sabia que haveria um resultado eterno nisso, mas imagina só se ele foca na questão aparente, na questão histórica, na questão do imediato, né? Então, como a gente vive essa geração da imediatidade, as coisas têm que acontecer aqui, agora, o resultado tem que ser rápido. Infelizmente, isso só havia essa perspectiva, melhor dizendo, essa expectativa, é diferente, né? Perspectiva é outra coisa. Essa expectativa na indústria, nas áreas profissionais, essa questão de resultado, meta, objetivo, não sei o que e tal, né? Reconhecimento e tudo mais. Mas isso veio para a igreja e para as nossas vidas pessoais. Então, enquanto está no âmbito da indústria, da profissão, não tem problema nenhum, né? Não vejo algo tão danoso assim. Lógico que é ruim, porque inevitavelmente sacrifica pessoas para que isso seja atingido. E que não faz parte da matéria em si, mas ontem eu estava dando a matéria que é o tema, né? Que nós não devemos usar as estruturas, ou melhor, as pessoas para promover as estruturas e manter as estruturas. É o contrário, as estruturas que dão recurso e que beneficia e abençoa as pessoas. Até indiquei um livro que independente aqui se ele é diretamente na matéria ou não, mas acho que ele vai contribuir sim. A treliça e a videira, não sei se acho que você tem nada a ver. A treliça e a videira, anota aí, Maera, que eu já tinha falado já. Então tá bom, eu não lembro mais de nada. Pensei que era uma novidade. Eu estou trazendo uma novidade, com informação nova. Então já tinha falado, né? Eu não lembro mais de nada, o negócio não foi pro meu lado. A treliça, se duvidar, foi recente. Vou anotar. Então me ajuda aí, só para eu não me sentir frustrado, eu preciso ter uma reciprocidade, entendeu? Olha aí, eu já com uma expectativa aqui, foi frustrada a minha expectativa agora nesse momento. Então vamos lá, deixa eu continuar meu senso de missão da aula desse dia. Então a treliça e a videira, né, vai falar justamente dessa questão, que a estrutura não tem finalidade em si, a estrutura é uma organização sem vida, vai se acabar, vai ficar por aqui, o fogo vai consumir, mas o que permanece são as vidas, né? O organismo, aquilo que é orgânico mesmo, né? Então a gente precisa entender que a gente deve usar
todas essas coisas. Tem uma frase de efeito, mas eu acho interessante, que é assim: nós estamos amando coisas e usando pessoas. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas, né? Nesse meio que a gente vive, social, estou falando no âmbito mundial, a maioria dos países, os capitalistas, e a maioria são capitalistas, a gente vive num consumismo muito forte. Então a pessoa, ela vale pelo que ela tem, pelo que ela consegue amealhar, ela vale pelo que ela consegue conquistar de bens, né? Riqueza e tudo mais, que estão confundindo com prosperidade. Biblicamente, prosperidade necessariamente não é riqueza. Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade na Bíblia é paz, é comunhão, né? São outras coisas. Envolve ou não envolve sim um certo aspecto financeiro, mas não como sendo principal. Então, prosperidade não é acumular bens, né? Isso é riqueza. E voltando então, esse consumismo tem nos ensinado que a gente tem que comprar coisas que não precisa com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta. Não é? Olha só, veja se não é isso mesmo. Então nós compramos coisas que não precisamos com dinheiro que nós não temos, para mostrar o que não somos para pessoas que a gente não gosta. Então, se você parar para pensar, é exatamente isso, né? Então a gente precisa entender que a graça é a base, né? O senso de missão a forma que a gente age, esse senso de missão. Então eu faço isso pelo dinheiro? Não. Aliás, eu faria sem ganhar, né? Sem receber nada eu faria. É claro que nós temos responsabilidade e a gente não vai ser aí voluntário em tudo, então nós temos que ter fonte de renda. Mas eu faria aquilo mesmo se eu não ganhasse? Faria, então isso é a minha missão, né? Senão se torna mesmo mercenário e tudo mais. E aí a gente deve atuar nas áreas mais fundamentais da sociedade. A sociedade, ela tem bases, ela tem pilares, ela tem áreas que são fundamentais. Se você tirar isso, esses fundamentos, ela desmorona em si. Então nós falamos do indivíduo, é uma área fundamental, o indivíduo ser trabalhado. O indivíduo, ele não se dissolve nesse todo, né? Ele não se perde, ele tem cara, ele tem rosto. As pessoas, elas devem ser consideradas como única, que de fato são. Então você não vê como uma manada, como um rebanho, você não vê como um coletivo. As pessoas têm rosto, as pessoas têm cara, têm história, têm sentimento, as pessoas são únicas e elas devem ser consideradas como tal, né? Então o indivíduo deve ser trabalhado e visto como uma pessoa de fato única. Então a gente não deve perder ela nesse meio aí. Família, outra coisa que a gente deu uma pincelada, a gente já viu que o negócio de fato, porque falou diretamente com a gente, né? Então o indivíduo falou, mas não falou, mas família a gente já viu que o negócio complicou um pouco mais ainda, porque envolveu pessoas. Então quando você pega de Gênesis a Apocalipse, isso parece jargão também, mas não é de fato isso, de Gênesis a Apocalipse, você vê famílias inseridas. E os problemas maiores que há, né, quando a gente lê lá o livro de Reis, estavam sentados à mesa e daqui a pouco o pai pegou a lança, quis matar o filho e tal. A gente falou, isso aqui é Cidade Alerta? Não, a gente faz, eu estou assistindo aqui esqueci até outro programa lá, esse programa Mundo Cão, sensacionalista. Não, então, não, isso aqui, olha só, a gente está falando lá de Saul, Jonatas, Davi, na mesa, né? Então a gente percebe que a família, ela permeia as histórias bíblicas. Então família é de fato a base onde Deus estabelece os relacionamentos. Família é a expressão máxima, preste atenção, família é a expressão máxima do ser de Deus, da trindade ou da triunidade. Deus é uma família, criou outra família e essa família chama-se humanidade, né? Então existe essa família humanidade, que é uma família mais ampla. Existe a família, a gente chama de estendida, que são os parentes, e existe a família nuclear, que é pai, mãe, filhos e tal. Mas tudo aqui é família, só nas suas esferas e dimensões diferentes, né? Então, família é algo que a igreja precisa trabalhar de uma maneira mais intensa. A educação. A educação, aqui eu já começo, né? Que a gente falou os dois pontos da aula passada.
A educação, ela é papel, diz a nossa Constituição. A Maiara me ajude aí, se é isso ou não é. Se não for, não fala não, senão vai ficar feio para mim. Então, assim, é papel. Não dá para faltar ainda o recurso aí. Não. A educação é papel da família, olha só, da família, do Estado, né, da escola no caso, e da própria igreja. Então, a Constituição, ela vai rezar aí esses pontos. Então, é papel da família, é papel do Estado, é papel também da religião, né, da igreja. É lógico que cada um na sua área de atuação, não é? O Estado também não pode interferir na educação mesmo, né? Isso estava acontecendo de pouco tempo para cá, e houve aí uma convulsão aí muito grande, principalmente por parte dos evangélicos, porque nós entendemos que o Estado ele não pode ter poder dessa forma de interferir na religião, né? Então, graças a Deus nós temos o Estado laico. Isso quer dizer que há liberdade, o Estado não interfere, não repreende no sentido de proibir. A Constituição, o artigo 5º, né, da Constituição, é a lei máter, a lei mãe, o artigo 5º, lá pelo inciso 15, 16, alguma coisa assim. Não, confere lá depois. É o 5º. O artigo é o 5º, o inciso é lá para o 14º, 15º, que vai dizer que há liberdade de consciência, de crença, de culto religioso e etc e tal. Então, graças a Deus, nós temos essa liberdade. Isso é para glorificar Deus de pé, né? Como diz isso, é para dar graças a Deus, porque é inimaginável, irmãos, para nós, a gente não poder falar da nossa fé e tal. Os países aí, alguns têm aí essa dificuldade, né? Mas o que acontece? Educação. Então, a educação, cada igreja deveria ter uma escola. Olha só, na minha opinião, cada igreja deveria, Adventismo sétimo dia, eles têm essa... Estava para o ensino regular, português, matemática, ciências, tudo. Escola para formar o indivíduo. O que a escola faz? Ela não educa, a escola escolariza, é diferente, né? É por isso que tem muitas pessoas, muitas famílias transferindo a sua responsabilidade para professores. E aí a gente está vendo o que está acontecendo. Então, quantas décadas isso foi se acumulando, né? E a gente vê o resultado agora. Quer dizer, as famílias, elas não cumprem o seu papel, que é educar, e aí joga na mão de um professor ou de outras pessoas e acham que essas pessoas vão educar os seus filhos. A escola não educa, não é a proposta da escola educar. A escola escolariza, ela prepara para o mercado de trabalho. Isso é função básica da escola. Eu estou falando das escolas estaduais, municipais, escola mesmo, do Estado, tá? Só que eu entendo que uma escola, para ser completa, ela deveria também auxiliar as famílias trabalhando no caráter, que aí já fazem as escolas confessionais, né? Escola por princípio, escolas confessionais. Ou seja, dá importância também. A escola fazia isso, a escola, eu digo, do Estado, pública, ela fazia isso. Tinha 3 matérias no meu tempo, né? Na minha época, começa a falar assim, já é ladeira abaixo, né? Então, assim, na minha época, no meu tempo que eu estudava, nós tínhamos OSPB, Organização Social Pública do Brasil, era uma matéria, OSPB. Eu estou assim, tá? Não é da minha época. Mas você é bem informada, né? Você sabe, né? Nós tínhamos Educação Moral e Cívica, era outra matéria. Nós tínhamos Ensino Religioso, embora era o viés católico, mas tínhamos lá princípios. Então, essas matérias, elas se preocupavam em formar o cidadão, não só na questão política, que a gente vai ver aqui também, mas na questão moral, comportamento, né, ética, que isso é importante. Então, valores, né, que entendo ser base para uma sociedade, a escola também se preocupava, mas a família era a primeira base e a primeira a dar esse contato para essas crianças, e a escola, ela auxiliava. Então, eu entendo que a igreja deve atuar na educação. Talvez não tendo necessariamente escolas que sejam confessionais, mas tendo professores, formando professores cristãos. Como todo profissional cristão deve ser diferente de todo profissional que não é cristão, não é? Então, é a questão do corandeu, de tudo que eu faço, aonde a minha área de atuação, eu faço isso como se estivesse
fazendo diante de Deus. Então, um advogado cristão deve ser diferente na sua ética, por exemplo, do advogado que não é cristão. E aí é um desafio enorme, né? Monstruoso, talvez mais do que muitas outras profissões, né? Não só um policial, por exemplo, também cristão, outro tem áreas de atuação que é um pouco mais tranquilo, não há tanto esses choques de valores, mas outros eu entendo que há. O advogado é um, policial é outro também, porque é envolvido muitas questões, muitos detalhes que assim é muito complicado de você lidar. E aí a Bíblia, ela não incentiva, quando a pessoa aceita Cristo, que abandone a sua profissão, mas que agora faça em outra perspectiva. Quando chegaram para João Batista, alguns soldados inclusive, disseram assim, alguns PMs lá de Roma, contextualizando é isso aí, né? Alguns PMs lá de Roma, disseram assim, o que nós precisamos fazer para ser salvo, para corresponder à nossa profissão de fé? Ora, se fosse para abandonar, então ali que era a deixa, né? Fala, não, deixa esse negócio aí de PM de Roma e vai ser missionário, vai ser pastor, vai fazer alguma coisa aí na igreja. Não, ele disse assim, olha, se contente com o soldo de vocês, com o salário, não trateis a ninguém mal. Olha que coisa interessante, né? Então, o que João Batista estava dizendo? Agora vocês vão continuar na mesma atuação de vocês não vão ser mais corruptos, vão se contentar com o salário que vocês ganham do Estado, vocês não vão usar do poder para oprimir, não maltrate a ninguém mais. Então olha só, ele está dando uma outra perspectiva para aquela área de atuação, né? E o desafio é maior do que outros. E os professores, a mesma coisa também. Então os professores, muitos, não estou falando de todos, mas de muitos hoje, passam lá um conteúdo programático sem muita vida, sem muita preocupação. E assim, irmãos, eu entendo, eu participo um pouco longe, mas um pouco dessa área, né? Pela minha formação, contato recente e estágio e contato com professores de escola. Bom, eu sou um professor, né? Então não atuo diretamente no Estado, mas eu tenho aí conhecimento de causa. Então assim, eu entendo que é desanimador. Hoje é desanimador você ser um professor de rede pública, muito mais, né? O privado ainda tem lá suas vantagens, suas facilidades, seus recursos. Agora, ensino público é muito complicado, porque você tem lá 40 alunos indisciplinados, você não tem apoio do Estado, né? Você que é a pessoa ali a ficar vulnerável à agressão, xingamentos e processos e tal. Então, houve no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, houve alguns avanços, mas ele trouxe também alguns prejuízos, e muitos prejuízos para a educação, tirando toda a autoridade do professor e dando tudo isso para um aluno, para crianças, adolescentes que não sabem ainda discernir algumas coisas e lidar, inclusive, com seus direitos e abusam disso, né? Então, esses professores, eu vejo que muitas vezes não se preocupa dar lá a matéria que tem que dar, mas não se preocupa com a humanidade, a humanização. Então, o professor cristão, o que ele faria diferente? Ele tentaria compreender o porquê que aquele menino ele age daquela forma. Por que esse menino é agressivo? Né? Por que esse menino não respeita a autoridade? E aí, lógico que esse professor teria que entrar na vida dele e dedicar o seu tempo e a sua vida. Lógico, amados, eu estou falando aqui de um ideal. Existe um real que é muito mais trabalhoso. A teoria sempre é mais tranquila, sempre é muito mais fácil falar de como tem que ser, né? É lógico que tem os desafios aí monstruosos. Então, o que acontece? Na educação, nós devemos formar aqueles que têm vocação, são profissionais capacitados para a área de educação, dar o auxílio como igreja nessa formação do caráter dele, né? E mostrar que ele está naquela área de atuação fundamental e ali ele tem que honrar Deus, e ali ele tem que ajudar pessoas. Ele não só está ali para ganhar não é a fonte da sua renda para cumprir os seus compromissos e tal, mas ele está como uma missão. Então ele, na área de atuação como professor, é um missionário de Deus, é um pastor de Deus, que vai cuidar daquele pequeno rebanho, daqueles cordeirinhos, né? Então essa deve ser, olha só, o serviço baseado na graça,
e o senso de missão do professor na educação. Então, o nosso papel vai em duas frentes: abrir escolas de fato e que dê ensino de qualidade e gratuito, ou pelo menos muito acessível para as pessoas. Também não adianta abrir escola para elite, né? Não adianta colocar a escola lá que a mensalidade não tem como a comunidade ter acesso. Então, mas precisa se manter, eu sei, se é privado tem que ter lá o mínimo, mas seja acessível. Essa é a primeira frente. A segunda frente é preparar esses professores, então, para atuar tanto nessa rede privada quanto também na pública, e que eles façam isso como senso de missão e não uma profissão apenas, né? Então, acredito que é algo a ser trabalhado. Bom, falando mais específico na educação, agora eu vou falar do trabalho, não só apenas na educação, mas em todos os ramos do trabalho. Então, o trabalho também é algo que nós devemos trabalhar. Trabalhar a respeito da consciência de trabalho. É interessante, amados, que assim, a gente ouve, né, alguns irmãos falando, algumas pessoas, amanhã vamos para a luta de novo, matar um leão, né? Matar um leão por dia, vamos pra luta. Aí hoje em dia, né, com as redes sociais, no final do dia ele posta foto saindo do trampo, né? Do trampo. Isso. Mas um dia vai de cinto. Nossa. Isso. Mas uma batalha ganha. Então aí. Uma batalha. Isso. Gente, Mas um pra dia onde vai de você cinto. vai? Aí. Só faixa de Não, casa? e o cristão põe embaixo, né? Pra glória de Deus. Então. Ou tá indo pra faixa de casa? Veja bem a ideia que se tem na cabeça das pessoas, que o trabalho é algo penoso, né? Alguns acreditam de fato que o trabalho é uma maldição de Deus, dada lá ao Adão, ao homem depois que ele peca. Não, o homem trabalhava antes daquilo, ele lavrava a terra, o jardim, ele já fazia isso. Então o trabalho não é uma penalidade, não é uma punição de Deus, né? A questão é que a partir daquele momento ia ser muito difícil, porque haveria limitações físicas e tal, e a terra foi também afetada pelo pecado, também para ela produzir, o homem teria que trabalhar muito, com o suor do seu rosto mesmo, né? Lavrar mesmo. Tanto é que a palavra para trabalho vem de lavor, né? O labor, que é lavrar a terra, né? Ou seja, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente colhe. É o processo da natureza nos dando a manutenção da vida. Isso é interessante. Quando a gente pega a outra origem de trabalho, que é tripalium, né? Trabalho, trampo, tripalium, era um instrumento na Idade Média para tortura. Então daí já vem o conceito. Trabalho é uma tortura. Trabalho é esse instrumento que me prejudica, né? Que me castiga. Então aí é o tripalium, é o trabalho, é o trampo. Então a ideia é essa: a gente vai para fazer aquilo que a gente não gosta, vai fazer de uma maneira penosa, não tem significado naquilo que a gente faz. A maioria das pessoas, infelizmente, fazem aquilo que elas não querem fazer para ter condições de estudar, para fazer lá na frente o que elas querem. Eu estou trabalhando nisso aqui porque o que eu quero fazer na verdade é isso, mas eu preciso ter um recurso para fazer isso aqui. Mas às vezes isso aqui vai a vida toda e não consegue nem fazer aquilo que deseja, né? Que é a aptidão, inclusive. E aos 30, 40 anos está frustrado, hein? Exato. Então assim, não, e enquanto faz o que faz, não acha sentido, significado naquilo. Então a gente precisa falar para os cristãos, mostrar, ensinar para os cristãos que o trabalho honra a Deus, que o trabalho glorifica a Deus, independente de qualquer que seja esse trabalho. Houve uma situação, tinha esses, não é gari não, meu Deus do céu, trabalha na prefeitura, mas fazendo a manutenção das vias aí e tal, né? Conservação e limpeza. Isso, exato. Então, né? Cortando lá um matinho e tal. Mas precisa de conservação. E aí o que acontece? Tinha um irmão que ele era o último a subir no caminhão para ir embora, com a sua enxadinha e tal, né? Ele, depois que ele acabava, ele ficava lá e o pessoal chamando ele, né? Vamos embora. E ele ficava olhando. Aí perguntava, mas por que você faz toda vez? Por que você faz toda vez? Depois que acaba o trabalho, ele ficava contemplando aquilo lá, olhando assim, pendurado, encostado na enxada assim, e perguntava, por que você demora tanto para subir, né? Ele falou assim, porque depois que eu faço, eu falei assim, é para ti que eu fiz. O senhor gostou? Olha o trabalho que eu fiz. Coisinha simples, manutenção das vias. Ele falou, eu faço para Deus aí, não é para o homem.
Ele estava trabalhando para o reino de Deus, para a manutenção do reino de Deus. E ele fazia com todo zelo, com todo engajamento, não é? Então a gente precisa entender que o cristão tem uma missão no seu trabalho, que é honrar Deus, é glorificar Deus. O que vai dizer 1 Coríntios capítulo 10? Olha só, está acontecendo aquilo que vocês estavam duvidando que aconteceu. Eu vou citar a Bíblia. Citar a Bíblia, hein? Meu Jesus amado. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Me parece que é o 31. Eu acredito que é o 31. Se é o 31 é por aí, 32, 33. 1 Coríntios 10, mas eu acho que é o 31 mesmo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. É o 31 mesmo, Maiara? É? Então olha só, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Tudo, amados. Trabalho, inclusive, está aí inserido nesse tudo. Glorificar Deus, tudo que nós devemos fazer. Todas as obras que a gente realiza, todas as boas obras que a gente realiza, e tudo que a gente realiza tem que ser boas obras, não é? Lá em Mateus capítulo de número 5, lá pelos versos 15 ou 16, me ajudem aí, que esse aqui eu estou mais confuso ainda, mas o 5 eu tenho certeza que é, não sei se é o Mateus, pelo 5, eu acho que é 15, 16, né? Mais ou menos por aí. Mateus 15? Capítulo 5, capítulo é 5, o verso que deve ser 15 ou 16, que vai falar sobre as nossas boas obras, que os homens veriam as nossas boas obras e glorificariam o nosso Pai que está nos céus. É o que? O 15 ou 16? É o 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então é o 16. É o 16, 16. Exato. Então aí também o próprio Jesus está dizendo que nós seríamos como essa referência, esse luzeiro, esse farol, né, no meio dessa escuridão de insignificância. Eita, agora não, ia inventar a palavra que não vai ter. Nessa vastidão de pessoas sem significado no que fazem, nós seríamos esse farol, essa luz. Então brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então Deus seria glorificado pelas nossas realizações, pelos nossos feitos. Eu não estou falando só dessas obras sociais, estou falando do dia a dia. Isso honra a Deus, isso glorifica a Deus, porque não é comum, amados. Não é algo que é feito pelas pessoas, por todo mundo. Os cristãos que vêm trazer sabor, que é o texto que Jesus está dizendo aí, né? Ou seja, o sal da terra. Então nós que trazemos sabor à vida, significado à vida, alegria à vida, nós que trazemos sentido, clareza à vida, e aí nós somos luz, trazemos clareza, senso, significado, né? A gente que mostra para as pessoas, ó, isso aqui tem sentido fazer dessa forma. Então nós temos que ser essas pessoas diferenciadas na sociedade. Quando faz o que faz, a gente deixa ali o crivo de Deus, a marca de Deus, porque as pessoas perguntam: que conversa é essa? Jesus ressuscitou. A pergunta que eles estão fazendo foi a que Tomé fez: Jesus ressuscitou, eu quero ver as marcas. Perguntou para Jesus: cadê as marcas? Está falando que ressuscitou, cadê as marcas? Então a sociedade pergunta: cadê as marcas? Cadê o crivo? Cadê a chancela? Cadê o sinal que Jesus ressuscitou? A gente vai mostrando nessas nossas atitudes. Olha como é forte, não é? Eu acho muito forte a pergunta da sociedade, sem abrir a boca, mas elas estão vendo a gente fazendo o que faz, ou deveria ver, e nós deveríamos fazer nesse senso. E aí a pergunta na alma dessas pessoas é essa: mas essas são as marcas? São essas. Nós servimos a humanidade. Por que nós servimos a humanidade? Porque nós entendemos a missão que nós recebemos, e o nosso trabalho não é penoso, tem significado, e aí com certeza seremos melhores profissionais. Pode ter certeza, eu não tenho dúvida, porque os profissionais que fazem o que fazem com dedicação, com amor, com gratidão, amados, são diferenciados, não é? Num simples atendimento no balcão, numa simples abordagem, num apalpar no corpo. Então isso faz toda a diferença. A gente já vê a diferença brutal naquele que faz
de uma forma com significado, e aquele que não faz porque tem que cumprir a jornada de trabalho, o cartãozinho daqui a pouco vai ser batido, eu tenho que cumprir a meta, mas aquele que faz com desejo, com alegria, né? Um médico, por exemplo, irmão, cristão, não despacharia as pessoas, porque infelizmente os médicos hoje estão quase um despachante, né? Despacha aqui, o que é isso aqui? Vem todo torto, virose. Vem desmaiando, virose. Veio sangrando, virose. Fratura exposta, virose. Mas desmaiando. Né? Então o médico cristão olharia nos olhos, né? Iria atender como de fato a medicina ela incentiva, que você possa ter empatia no sentido de estar olhando nos olhos da pessoa, tocando a pessoa, no sentido de se preocupar com a vida, ajudar aquela pessoa, porque a medicina é mais do que uma profissão, é uma missão de fato, como deve ser todas as outras profissões na perspectiva cristã. Então, na perspectiva cristã é missão, né? Agora tem umas profissões que ela lida mais com o ser humano e com as necessidades, né, mais existenciais, então ela se mostra mais ela deve ter essa expressão mais vital mesmo no exercício, né? Então, lida com a saúde, lida com a questão também jurídica. Nossa, irmãos, você julgar causas aí é meio complicado, muito complicado. Precisa ter sensibilidade também. Eu sei que tem muito mais a instrumentalização técnica, né, do juiz, por exemplo, mas é preciso ter uma sensibilidade humana. Senão, se for só na técnica, né, eu já presenciei alguns juízes aí, eu achei muito interessante, porque o olhar deles, entendendo que eles poderiam interferir beneficamente, que seria justo a sua interferência, mas eles fizeram isso com humanidade e não com tecnicismo apenas, né? Então acho interessante a gente trabalhar toda essa ideia aí e tal. Vocês não acham? Então... A gente também, alguns juízes, né, que nós às vezes vemos julgar, a gente fala que ele é muito legalista, porque, ainda mais na área que eu trabalho muito da direito do trabalho, alguns juízes ainda ousam levar para esse lado, ter essa sensibilidade. Sim. Né? E outros não, outros já julgam dessa forma. Exato, friamente. Legalistas. Friamente, né? E não a gente sabe que é preciso ter em todas as profissões um nível mínimo de sensibilidade. Nós estamos lidando com vidas humanas, a gente não está lidando com a máquina, não é um mecânico que está arrumando uma peça, né? Embora até o próprio mecânico cristão também ele faz diferente. Amado, sendo cristão, faça o que fizer. Tem que fazer de uma maneira a impressionar as pessoas a respeito de Deus. Tem que ser pessoas diferenciadas. Você vai no mecânico, as pessoas falam o quê? Você conhece um mecânico que seja honesto? Açougueiro, né? Então, tem algumas áreas que elas assim, porque lida com a ignorância das pessoas. Então, se não houver a honestidade, ele manipula e engana muito facilmente. Então, a maioria das pessoas não entende de mecânica mesmo, porque leva para o mecânico, porque não entende. A pessoa vai comprar uma carne e entende que aquela carne que ele está pedindo é de fato o que ele está recebendo. Então, nem todo mundo conhece o corte das carnes, né? Poucas pessoas, na verdade. Então, você precisa, é uma relação de confiança e aí precisa haver a honestidade. Então, um açougueiro cristão, ele vai ser honesto. Um mecânico cristão, ele vai ser honesto e justo naquilo que cobra também. Então, tem todos esses detalhes aí que nós precisamos fazer a diferença, amados. Porque se nós não fazemos a diferença nisso, como que a sociedade... Porque nós temos 45, 47 milhões de cristãos. Se todos entendessem isso que nós estamos discutindo aqui, nós teríamos uma revolução na nossa sociedade. Porque nós temos profissionais em todos os ramos da sociedade, né? Desde lá da pessoa mais simples, que é o terceiro carimbador do escritório de contabilidade, até o judiciário, o executivo, né? Nos estados e o legislativo, nem sei se tem no legislativo, mas eu digo assim, no âmbito geral nós temos hoje. Gente, nós não tínhamos. Nós tínhamos um povo cristão muito localizado, né? Embora nós tivemos o Café Filho, lá nas décadas atrás, foi um presidente presbiteriano. Não sei se vocês sabem disso. Então, no dia que nós tivéssemos um presidente evangélico, nós tivemos, há décadas atrás, Café Filho, presbiteriano, né? Uma igreja relativamente centrada e tal.
e não teve diferença nenhuma. E nós tínhamos poucas pessoas de influência, mas hoje, nós temos em todos os ramos da sociedade. Nós temos pessoas ricas que são cristãos. Né? E como que a gente então usa tudo isso, toda essa influência, para que a gente mude beneficamente? A gente precisa mesmo, porque hoje em dia parece que não estamos fazendo diferença alguma. Não, E aí nenhuma. eu escuto Estamos muito mais no meio da multidão. eu escuto muito isso e eu... Ou mais uma multidão no meio de uns. E eu até acredito que seja verdade, porque as pessoas falando sobre ateus. Lógico, né? Toda crença, digamos assim, porque ateísmo também vejo como uma crença, tem as pessoas honestas, tem as pessoas que não são honestas e tudo mais, mas eles estão ganhando. Exato. De 10 a 0 em honestidade, em pessoas íntegras, do que nós cristãos. A Bíblia até diz, não sei se exatamente, hermeneuticamente vai se aplicar, mas é algo que dá para a gente fazer uma certa comparação, guardadas as devidas proporções. Os filhos das trevas estão sendo mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz, nesse sentido, né? E lembrando agora essa questão, eu trabalhei numa empresa muito conhecida, artigos infantis, né? Cuca. E não sei hoje como está, mas na época era a melhor que tinha no Brasil, de qualidade, era melhor. Tinha lá a Lilo, que era talvez mais famosa por conta dos comerciais, mas ela em qualidade era melhor. E tinha na época também eram dois sócios, os donos eram duas pessoas, um cristão e, lógico, são duas pessoas. Mas o que eu queria dizer é que eu preciso me corrigir. O que eu queria dizer é que duas pessoas, um cristão e outro não cristão. Essas horas aqui, eu sei. Então um era cristão, outro não. A diferença era brutal no tratamento, né? Os dois desciam no chão de fábrica, os dois, né? Um soberbo, sabe, uma pessoa soberba, não falava absolutamente com ninguém. O outro vinha, falava com cada um de nós, cumprimentava. E aí a partir do momento, senhor Cláudio, um nome muito distinto e tal, e ele, não sei como, eu não sei nem porquê, descobriu que eu era cristão. Na época eu era um novo convertido, isso era em 1999, e eu evangelizava naquela empresa, evangelizei aquela empresa toda. Olha que coisa interessante, novo convertido, né? Sensível ao Espírito Santo. Eu produzia, e esse material, eu trabalhava na injetora plástica, então injetava o material. E aí tinha que ir um controle, um papelzinho desse tamanho assim, ó, controle assim. Então você colocava quantas peças tinha, alguma coisa assim desse tipo, né? Ou qual máquina tinha produzido, não lembro o que era. Só que no verso era em branco, então eu colocava um versículo, né? Já ia gravando os versículos, então todo versículo que eu ia gravando, mais evangelístico, eu escrevia lá rapidinho, escrevia assim, tal, colocava lá e ia para o setor. E passava em todos os setores, né? Porque é uma cadeia, né, a produção. Então ela é injetada, aí vai lá para ter impressão, então todos os processos. Então eu era aquele que injetava, aquele que fazia, era o primeiro a ter contato com a peça, e todos os outros. Isso, então eu tinha essa oportunidade de alcançar toda a cadeia de produção, fazer isso. Então não sei se foi por isso ou por outra via que ele descobriu que eu era um discípulo de Cristo. E ele foi lá, perguntou alguma coisa para mim e tal, muito rapidinho, mas muito simpático. Deu em torno de 10 dias mais ou menos. Disseram assim: André, vem aqui na portaria porque tem uma encomenda para você. Eu falei: como encomenda? Na empresa? Para mim? E lá fui eu. Tinha um CD, amados, um CD do coral da igreja dele, lá do Rio de Janeiro. Olha, ele teve esse trabalho, né, identificou que eu era um irmão em Cristo e me presenteou com um CD do coral da igreja dele, veio de lá, viu o endereço lá do Rio de Janeiro. Eu fiquei assim, nossa, olha, e eu novo convertido, eu falei, poxa, evangelho é isso mesmo, né? Então desmonta essa questão de classes sociais. Então a pessoa era um cristão, a atitude de um cristão,
Então a gente percebe que nessas coisas simples, nesses detalhes, nós vamos mostrando de fato a nossa natureza, os nossos valores, amados. Eu acho que nisso a gente ainda ganha deles. Tomara que sim. Economia também é uma área fundamental da sociedade onde nós devemos atuar. Como que a igreja deve atuar na área da economia? Aquilo que Calvino fez em Genebra, né? Lá nos idos do século XVIII, se não me falha a memória, negócio, eu não estou errando muito. Bom, na época de Calvino, ele de fato criou uma economia, né, que é modelo até hoje, na verdade, essa questão, porque, irmãos, o problema nosso não é falta de recurso, nós não temos falta de riqueza, pelo contrário, nós temos acúmulo de riqueza, muito reduzida a pouquíssimas pessoas e má distribuição de renda, é isso que nós temos. Nós devemos trabalhar para que isso possa se equalizando, né, se equilibrando. Quando a gente pega, eu falei para vocês, 2 aulas atrás, se não me falha a memória, sobre o ano do jubileu, né? A ideia do jubileu é para que houvesse esse equilíbrio, que aquelas pessoas que perderam sua propriedade, que essas famílias não perpetuassem na miséria, na pobreza e tal, e aqueles fossem acumulando e ficando cada vez mais ricos. Então, para que de 50 em 50 anos tivesse esse equilíbrio aí. Mas em Atos dos Apóstolos, ou seja, já no Novo Testamento, lá no capítulo de número 2, se não me falha a memória, olha, a segunda vez que eu estou citando Bíblia, hein? Coisa impressionante. A aula hoje está bíblica. A bíblica. Hoje. A bíblica, né? 40 minutos e eu citei 2 versículos. Eu acho que ele está se convertendo. Não é, mano? Eu também estou desconfiado. Tem um avivamento pela palavra, né, na aula de Estou desconfiado. Eu fico falando só de marxismo. Então, capítulo de número 2, irmãos, Atos dos Apóstolos, versículos de número 43. Bom, desde o 42 eu acho que fica mais completo, até o 47, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. Quem achou, puder ler, por favor, leia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e simpleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa interessante, irmãos. Então o verso 47 é o que me chama mais a atenção, porque esses discípulos, pela forma de viver, eles caíram na graça do povo, ou seja, das pessoas que viam eles vivendo dessa forma, onde havia esse repartir do pão, né? Se o Pai é nosso, o pão também deve ser nosso. Então, Pai nosso, pão nosso, os pecados também nossos, né? Então, tem 3 coisas que a gente esquece os pecados também, né? Ou seja, que eu não devo ver o outro irmão caindo em pecado e achar que é problema dele, não, é problema meu, essa é a ideia. Então, se o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, né? Perdoa as nossas dívidas. Então, a oração do Pai Nosso está no plural, Pai Nosso, pão nosso, pecados nossos. A gente precisa atentar para essas questões. Então, 47 vai dizendo que o povo lá de fora via como eles viviam e aí eles reconheciam que aquele povo era diferente. No capítulo 4 de Atos aqui ainda, em Atos capítulo 4, verso 32 em diante, eu quero ler com vocês, né? Vocês acompanham aí e eu leio aqui. Capítulo 4, verso 32. Olha só. É a mesma turma, tá? É a mesma turma lá. E era o coração, e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Aqui são os comunistas de verdade. Aqui surge o comunismo. O trabalho dela. Não esse comunismo, né, que nós temos, tem nada a ver, eu estou brincando aqui,
mas o comunismo no sentido mais lato do conceito. Ideal, Que todos tenham tudo em comum. Então, aqui, na verdade, eram os cristãos que eram os verdadeiros comunistas, nesse sentido, tá, irmãos? Pelo amor de Jesus. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, olha só, ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, que era quem administrava na época, né? Depois foi passado para os diáconos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que é traduzido filho da consolação, né? Levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha, irmãos, não é utopia. Não é utopia. Aliás, se for pegar o termo da palavra, é utopia sim. Porque utopia não é o não realizável, é o ainda não realizável, né? Porque se você pega a palavra mesmo no original no grego, para aquilo que não é realizável, aquilo que é uma ilusão, é atopia. É que pegaram a palavra e deram uma conotação diferente. Mas utopia é o ainda não realizável, não é o não realizável. O não realizável é a atopia. Então, isso é utópico no sentido que ainda talvez não foi realizado, mas é realizável, é exequível, dá para executar. Se eles fizeram aqui, irmãos, nós podemos fazer aqui também, não é? Se eles conseguiram fazer isso aqui, viver dessa forma, nós também podemos, porque eles fizeram isso por conta de um espírito derramado no coração deles, e esse mesmo espírito está no nosso coração e na nossa vida. Então é muito mais uma questão de consciência cristã, né, do que de outra coisa qualquer. Então isso foi feito, ou seja, essa preocupação comum, comunitária, mútua, de um para o outro. Então, se eu tenho mais do que eu preciso, eu devo atender, no mínimo, o irmão próximo. Porque a ideia não é que a gente salve o mundo, não é que a gente mude o mundo, não, amados. A proposta não é essa. A proposta é que a gente mude as nossas áreas de atuação, os nossos relacionamentos. Não é que a gente seja assim, um Che Guevara de Jeová, um revolucionário. Né, Mayara? Você... um revolucionário, eu estou falando, né? Nesse sentido, né? Ainda bem que você me entende. Um revolucionário. Fazer um congresso lá na igreja, Mayara. Então, vou chamar alguns pregadores para pregar, vou trazer um profeta forte, homem de Deus, para esse Che Guevara e Jeová. Isso, põe lá. É o professor lá do curso. Deixa os cabelos crescerem, rapaz. Assim, a barriga mais down, né? Vai ser assim um Malcolm X do reino. Malcolm X também, né? Aquele cara. Então, assim, eu não estou dizendo que essa é a proposta, nem é o que eu estou tentando passar para vocês. Pelo contrário, é essa atuação mais corriqueira possível, do dia a dia, onde a gente vive na nossa vizinhança. Porque o que a Bíblia diz que nós temos que amar, irmão? A todos? Não conseguimos amar a todos. Não é amor verdadeiro, porque o amor, para ser verdadeiro, ele tem que ter alguns elementos, alguns componentes, né? E um deles é a convivência. Então, eu amar a criança lá na África mandando dinheiro não é um amor, né? Não é não. Amor, o desafio, não é o desafio do amor, que eu quero dizer isso. Não é o desafio do amor. O desafio do amor é amar aquele que está perto de mim. É por isso que Jesus disse: ama o próximo, porque o próximo está perto, e quem está perto é um desafio. Então, para desencargo de consciência, é muito mais fácil eu pegar um dinheiro aqui, enviar para alguém que está fazendo alguma coisa na África, do que ajudar um menino de rua que todo dia bate na janela do carro onde eu paro no farol. Não é? Muito mais desafiador é isso aqui. Então, para desencargo de consciência, é mais fácil amar o de lá do que eu amar o daqui, porque o amar daqui está próximo, está perto. E quem está perto é difícil, é por isso que Jesus disse: ame o próximo porque está perto. Amar o longe é igual aquela pessoa que diz assim: eu amo a humanidade, eu só tenho dificuldade com o ser humano. Então, não é, irmão? A questão
nós estamos falando, então é nesse dia a dia, nessa família da fé. Então, onde eu congrego? Com os meus parentes, meu pai e a minha mãe, que muitas vezes precisa de mim e eu acho que eu tenho que sustentar as outras pessoas. Não, Jesus disse isso, você invalidar o mandamento de Deus, porque é o que os religiosos faziam naquela ocasião. Lógico, um negócio um pouco mais satânico, né, do que eu estou falando aqui, né? Porque eles falam, não, isso aqui é corban, isso aqui é uma oferta consagrada ao Senhor, mas é Jesus, mas calma aí, e o pai de vocês não estão honrando? Vocês não estão cuidando? Como pretexto de que está juntando dinheiro, reservando uma oferta aqui para o templo, para Deus? Como assim? E aí Paulo vai dizendo para Timóteo, os que não cuidam dos seus, olha só, principalmente esses domésticos da fé, é pior do que infiel está negando a fé. Olha, mas não é? Então a gente precisa entender que quando a gente está falando aqui dessa economia, é que a gente cuide da casa, ou economos, economia, economos, né? Então cuidado da casa, aquilo que está em redor, aquilo que está próximo. E lógico, isso vai se multiplicando à medida que cada um vai fazendo o seu papel, que essa é a ideia, é que eu faça o meu papel, é que eu seja aquela ilustração que tem, muito antiga, é que a floresta estava pegando fogo e o passarinhozinho lá pegava no seu bico lá, a aguinha voando, se jogava lá, né, naquele fogaréu todo. Perguntaram assim, mas isso aí não vai ter efeito nenhum, o que você acha? Que 2, 3 gotinhas no seu bico você vai? Falou, não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. Se isso vai ter esse efeito, né, transformador, poderoso, eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. É o senso de missão. Então a economia também faz parte aí da atuação da igreja. Vocês querem perguntar algo fácil e rápido? Não? Então só vou colocar mais um ponto aqui e a gente encerra a aula de hoje, tá? Saúde. Então anote aí, saúde também é outra área de atuação que nós temos que interferir. Saúde. Amados, nós só por termos os princípios cristãos, nós já contribuímos e muito para a saúde no sentido dos indivíduos que são cristãos, no sentido que nós não bebemos a ponto de nos embriagar, né? Entendeu aí, né? A ponto de embriagar, não bebemos, esse ponto de se embriagar. Não fumamos tabaco, imagino que a grande parte dos cristãos, maconha muito menos, e por aí vai, né? Então a gente já contribui pelo fato de nós termos uma vida saudável, fazemos exercícios todos os dias, tomamos cuidado na alimentação, dormindo adequadamente, então nós já fazemos tudo isso, né? Não comemos o que não se deve comer, né? Então a gente cuida do corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque a gente não pode estar colocando aí no templo do Espírito Santo tudo aquilo que prejudica, Então assim, a gente já contribui dessa maneira. Parece que não é assim. Mas a questão é, eu estou falando agora falando sério mesmo. Estou falando a verdade, mas não seriamente. Mas falando sério, nós temos que estar de fato, amados, educando os nossos. A gente sempre começa pela nossa comunidade de fé. A proposta é essa, começando pela igreja local. A partir da igreja local é que a gente faz tudo que tem que fazer a partir dela. Tá certo? Então é por isso que a gente precisa entender isso. A igreja local é onde a gente começa a atuar, porque não tem como a gente querer salvar o mundo e a casa perdida, não é? Não tem como a gente querer influenciar o mundo, a sociedade, se a gente não consegue criar essa maquete. Que a igreja eu vejo como uma maquete do reino de Deus. A igreja local eu vejo como uma maquete do reino de Deus. A igreja local eu vejo como um sinaleiro, né? Um sinalizador. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula? A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível o reino de Deus aqui e agora, que se manifestará ali além. Então a missão da igreja é a igreja local, irmãos. A Bíblia trata da perspectiva das igrejas locais. Sempre, né? Quando Paulo ele vai tratar os problemas, são igrejas locais, né? E eu acho interessante porque essas igrejas locais elas têm privilégio e responsabilidades. O privilégio de ser direcionada a palavra revelada para cada uma delas. E nós só temos o que temos hoje de escritura sagrada por conta dos problemas dessas igrejas. E que foi direcionada a cada uma delas. Porque essas igrejas, na verdade, nos representam. Esses irmãos são as mesmas,
Não tem jeito. Você pega lá o Elias, lá no Antigo Testamento, um cara igualzinho a nós. Não tinha diferença nenhuma. Né? Me parece que disseram que ele era, parece que nordestino, né? É profeta do norte de Israel. Até era profeta do norte de Israel, nordestino. Tanto é que por causa dessa informação, dizem os teólogos que a carne que o urubu levou lá era charque. Era carne de sol. Nossa, então passou bem. Quando começa essa informação assim que já acabou a inspiração e a hora já avançou e a gente tem que acabar a aula. Voltando aqui, amados, irmãos, nessa hora da noite, se eu não, pelo menos aqui, né? Vocês dormem aí. Então, assim, o que acontece? Tá, do Elias. Então a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Era um homem igual a nós, igualzinho a nós. Então, quando a gente pega todos esses vultos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todo esse pessoal era igual a essas igrejas. A igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, tinham problemas. Eu só li até o final do capítulo 4, pega o capítulo 5, ou os irmãos generosos, os irmãos que davam mesmo. Aí lá vem dois casalzinhos, né? Então olha só. Isso, então os problemas no capítulo 6, então. O capítulo 5 tem esse pepino aí. O capítulo 6, outra pendenga também, olha só. Partidarismo. Capítulo 15. Por que surge o ministério diaconal? Porque estavam cuidando das viúvas que eram hebreias. Olha como que fala, meu Deus do céu? Agora esqueci, fugiu o termo quando você o preconceito da região. Esqueci agora. Eita Jesus, fugiu o termo. Regional? Não teve aí o problema dos nordestinos e tal, né? Xenofobia. Então olha aí os irmãos xenofóbicos lá em Atos capítulo 6. As hebreias, judeias. Xenofobia. Então, olha só, então essa igreja, calma aí, ela não era tão perfeita assim. Eu chego à conclusão que as igrejas do Novo Testamento tinham os mesmos problemas que nós temos. Os mesmos. É xenofobia, né? Então, os mesmos problemas que nós temos, os mesmos. Qual é a diferença então desses irmãos para nós? É que talvez nós não estamos exercendo as mesmas virtudes que eles tinham. Então os problemas são iguais. As virtudes que parecem ser diferentes. Eles tratavam o pecado, davam atenção àquilo, ouviam o Espírito de Deus, não é? Então a gente entende, amados, que nós temos aí essa igreja, no Novo Testamento, que elas de fato nos representam nos seus pecados, mas que elas também podem dar para nós aí direções para que a gente arrume essa bagunça que a gente vem fazendo ao longo dos séculos. Saúde, então, é um ponto que nós também devemos interferir na educação, né, como se vive de fato. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória, que o exercício corporal para pouco aproveita, em relação à piedade. Não é que ele está dizendo que é reprovável, em relação à piedade. Quando ele fala para o próprio Timóteo, me parece que é na mesma carta, ou é na seguinte, quando for tomar água, faz o seguinte, põe um pouquinho de vinho, para diminuir a alcalinidade da água que tinha naquela cidade, porque ele tinha problemas estomacais. Olha só a preocupação, amado. Quando João, na sua primeira epístola, na sua terceira epístola, eu acho que é a terceira, ou é a segunda ou a terceira, lá no comecinho, ele diz assim para o outro amigo dele, assim, olha, faz o seguinte, eu desejo que a tua alma vá muito bem, né? Eu desejo que tu tenha saúde, como vai bem a tua alma. Então olha a preocupação da saúde, verso 1 ou 2 lá, ou é a primeira carta, ou a segunda carta, ou é a terceira carta, Davi, para a gente fechar aqui a conversa nossa, não sei nem se é aula isso. Uma conversa. Terceira epístola de João. O presbítero. Verso 1, né? Ao amado Gaio. É verso 1, Senhor de Deus. Ajuda aí. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela tua vida, dos irmãos, testemunho a verdade, não é verdade. Isso mesmo, isso. Versículo 1 e 2 da terceira epístola, né? Então olha aí, amados, então a saúde, a gente precisa atuar também, formando bons médicos, né? Educando também os nossos irmãos a terem uma vida saudável, etc. e tal.